Fala pessoal, e aí, tudo bem? Então, atendendo a pedidos aí de alguns alunos, mando um abraço aí pro Dávila, ele pediu para eu lançar um conteúdo específico com título, né, do que eles estão precisando. Então, eu reuni algumas informações aqui, conforme nós vamos avançando na aula, nós vamos tratar dessas informações e tentar organizar ela de uma forma que a gente consiga desenvolver bem esse conteúdo, tá? Então, vamos por partes. Primeira coisa que a gente tem que pensar, tem que lembrar, é da questão do pioneirismo, né, do pioneirismo inglês. Para tratar disso, eu acho que é fundamental a gente pensar em situações que vão anteceder, né, a Revolução Industrial. Então vamos lá. Como já me pediram várias vezes, você tem uma série de estudos que vão apontar marcos diferentes para esse começo da Revolução Industrial. Tem alguns que pegam algumas máquinas que vão lá para o começo do século XVIII, né? E outros vão colocar a Revolução Industrial por volta de 1750. Por que por volta? Porque uma série de outros estudos joga, digamos, o salto importante para meados de 1780. Então, para não ficar nem 1730 ou 20 e 1780, no geral se assume que por volta de 1750 você já pode falar de um processo de transformação no sistema produtivo que vai levar a um salto em quantidade produzida. Isso, no geral, é entendido como uma revolução nos modos de produção que leva a chamada Revolução Industrial, a receber o nome de Revolução Industrial. Então, como antecedentes da Revolução, e vocês que estão acompanhando vão perceber que isso, de certa forma, se articula com a ideia de por que a Inglaterra teve condições de ser essa pioneira, em muitos momentos essas informações vão se somar para dar um quadro mais preciso, né? Então, como nós já tínhamos visto, eu coloquei como antecedentes da Revolução Industrial, por exemplo, as Enclosures, né? Os Enclosures Acts. Que são as enclosures? São os cercamentos, como a gente costuma chamar em sala de aula, para ficar mais fácil a compreensão. Por que os cercamentos são importantes? Porque eles tiravam as áreas de produção comum dos camponeses numa situação bem próxima do que era no sistema feudal e sem essa possibilidade de produzir alimento para se manter e manter toda a família com uma espécie do que em economia a gente chama de colchão de subsistência, né? Ou seja, uma margem de produção que fosse o suficiente para você manter minimamente o bem-estar da sua família, eles acabam indo embora, abandonando ou fazendo acordos para sair desse meio rural que já se tornava insustentável. E por que eles perdem essas áreas de produção comum, essas áreas comunais? Porque você passa a ter a criação de ovelhas para fornecer lã para as cidades. Começa, é sempre um processo gradativo, então começa em em um determinado número essa criação de ovelhas. Conforme você vai tendo o aumento da produção de tecidos, o aumento da demanda de tecidos, você vai ter um aumento da criação, o que gera certos problemas. E daí as leis, né, voltadas para o cercamento, que buscavam regular a divisão dessas áreas para não haver mistura de rebanhos dos criadores de rebanho. Tá? Então esse é o primeiro. Segundo, atos de navegação ou leis de navegação.
nós já estudamos, lembra da República Puritana, foram aprovadas leis que favoreciam a indústria naval inglesa como modo de boicotar a indústria holandesa, a indústria naval holandesa, ou o campo naval holandês, que naquele momento tinha o predomínio da navegação na região, né, no norte da Europa. Isso levou a esses atos de navegação, levaram a uma concentração de capital, né? Porque, como nós já conversamos em sala de aula, essas leis acabavam favorecendo a contratação de empresas inglesas para fazer o transporte das mercadorias, certo? Isso permitiu uma expansão no setor da navegação, da indústria naval inglesa, que vai ter uma repercussão muito grande da República Puritana para frente, certo? Ou seja, estamos falando de segunda metade do século XVII, já o impacto no século XVIII, 1700, já é sensível, né? Lembrem-se que a Inglaterra passou a ser conhecida como a Senhora dos Mares. Nós vamos ter, por conta da saída da população do campo, o aumento, o êxodo rural e o aumento da população nas cidades. Lembra que eu cheguei a citar um dado, estava nos apontamentos que eu fiz na lousa, por volta de 1750, a população nas cidades já era considerável. Então nós temos que pensar o seguinte: os cercamentos acabam gerando uma mão de obra importante para esse começo da expansão da indústria. Porque sem essa mão de obra, a indústria ficaria limitada, ficaria presa a um número pequeno de trabalhadores e, na verdade, o que aconteceu foi exatamente o contrário. Um crescimento, podemos chamar até de desordenado de ocupação, de chegada dessa população vinda dos meios rurais para a área urbana, e a luta para se manter através de conseguir algum emprego, e esse emprego, o espaço, o lugar em que ele ia conseguir esse emprego foi o setor industrial inglês, tá? Por último, mas que na verdade ele percorre toda a Revolução Industrial e até é a justificativa para investimentos no desenvolvimento de tecnologia posterior ao que estamos estudando, é a ideia do aumento da lucratividade, certo? Então, o avanço da tecnologia está diretamente ligado à intenção de diminuir gastos, especialmente com a mão de obra, o que levaria a um investimento em novas máquinas, visando o aumento da capacidade produtiva, o aumento da produção, ao mesmo tempo um recuo dos gastos com pagamentos de salários, certo? Então, estas situações vão estar presentes no começo da Revolução Industrial. Nós podemos citar 4 outros itens, abordando um quinto item que eu, em sala de aula, em algumas salas, eu falei, eu prefiro deixar para um segundo momento explorar este quinto item, porque ele coincide com um livro famoso do Max Weber, né? Então, vamos lá. Pioneirismo inglês. Nós vamos trabalhar com 4 elementos básicos que tem a ver com aquilo que nós acabamos de falar. Então, o pioneirismo inglês foi resultado de um conjunto de elementos que vão favorecer o crescimento da economia inglesa e, portanto, um aporte importante para a Revolução Industrial. Primeiro, formação de uma poderosa indústria naval. Como nós acabamos de falar,
os atos de navegação correspondem a isso. Fortalecimento da burguesia nos campos político e econômico, como nós vimos nas revoluções pela qual a Inglaterra passou, 16, 17 e assim por diante, até nós cobrirmos a Revolução Gloriosa, certo? Um acúmulo de capitais devido ao aumento da frota, ao aumento do comércio e a adoção de medidas que favorecia a contratação de empresas inglesas para fazer o fornecimento desses produtos. 4. A exploração de elementos, de matérias necessárias para a industrialização, certo? Como ferro e carvão. Você montar essa estrutura e fazer um desenvolvimento da exploração desses materiais foi fundamental para fornecer os elementos essenciais para o avanço da Revolução Industrial. Por último, não menos importante, mas como eu já disse, nós podemos abordar num segundo momento a questão da adesão da burguesia inglesa ao protestantismo em suas diversas denominações ou vertentes. Isso vai coincidir com um tipo de abordagem mental dessas religiões que valorizavam o trabalho e o investimento, o que, considerando o ato de você trabalhar algo importante, um valor importante que poderia salvar a tua alma e a tua existência. Neste sentido, ao dedicar-se ao trabalho, você teria condições de fazer coisas úteis e boas para todos. Neste sentido, né, é como se houvesse um encaixe perfeito entre essa noção de valorização do trabalho e acumulação com a prática capitalista. Então, existe um espírito do capitalismo que casa com os pressupostos do protestantismo. Como eu já falei, nós vamos abordar isso em outro momento, tá? No entanto, nós vamos ter, vai aparecer aqui do lado conforme eu for falando, para a gente não perder muito tempo, nós vamos ter o avanço da tecnologia tendo impacto na organização do modo de produção em diferentes momentos da Revolução Industrial. Então, como nós sabemos, nós vamos partir de um modo de produção ou de um tipo de produção, se você quiser, para facilitar a compreensão, que é artesanal. Como nós já falamos, no geral, a gente vai trabalhar com a ideia do artesanato no sentido de que você está utilizando força, mão de obra e alguns instrumentos para produzir o produto final que você vai querer entregar e vender. Então nós vamos ter a ideia do artesão, a ideia de um trabalhador que conhecia e se dedicava a produzir o produto em todas as fases dessa produção. Desde pegar a matéria-prima, dar forma, costurar, preparar esse couro, esse tecido, de tal forma que chegasse, por exemplo, à forma de uma bota. Tá? Então, tudo isso, como vai aparecer aqui ao lado, vai estar ligado a esse tipo, a essa fase produtiva dentro da Revolução Industrial. Nós vamos ter um avanço quando você ainda precisa da participação deste empregado, né? Só que um avanço significativo quando você coloca a manufatura. Como vai aparecer aqui na imagem, eu chamei a atenção de vocês, você ainda precisa da força motriz do ser humano, é ele que vai, na verdade, gerir o funcionamento da máquina. Então é no tempo do ser humano, com a habilidade que este indivíduo trabalhador tem, que você vai conseguir
um aumento produtivo, obviamente sendo facilitado porque você está com já um aparato, um aparelho, vamos chamar assim, que tem um impacto, aumenta a capacidade de produção. Então, essa é a manufatura. Aparece depois um aperfeiçoamento disso, já diminuindo a dedicação que este funcionário tem que ter ao aparelho em si, com grande quantidade de máquinas já com certa autonomia, certo? Tem um livro, A Evolução do Capitalismo, do Maurício Dobb, que chega a detalhar um pouco mais essa questão de quando a máquina consegue uma dinâmica maior que a do trabalhador. Então você já está falando em máquinas automáticas que precisam, a matéria-prima precisa ser fornecida para essa máquina, você precisa encher um cesto com alguns recursos para que a máquina funcione, para que a máquina tenha a matéria-prima para produzir o produto, mas já é autônoma. Então, você tem um grau de autonomia maior, nesse caso, do que a força motriz do ser humano e do que o gerenciamento do ser humano nessa máquina. Na verdade, não é que ele fica plenamente automático, é que ele elimina uma série, a necessidade do mesmo número de mão de obra para essa máquina, tá? E por último, você vai ter, digamos, um novo desenho desses parques industriais, quando você começa a ter o fornecimento de matéria-prima constante em grande quantidade numa única região. Então, nessa região vão se desenvolver uma série de indústrias que, por sua vez, vão juntar as máquinas e os trabalhadores num determinado lugar que seja de fácil acesso para a chegada das matérias-primas, e de outro tenha condições de você, com o produto pronto, dar vazão a essa produção. Por isso que, no geral, como vai aparecer aqui ao lado, no geral, essas fábricas, esses parques industriais vão estar próximos a ferrovias e a lugar de passagem de barcos e navios, dependendo de para onde ir essa produção, certo? Então, não é estranho que esses parques industriais fiquem à beira de rios ou próximos ao mar e sejam abastecidos por ferrovias, tanto para matéria-prima, quanto para carvão, quanto para outros elementos, inclusive utilizando. Obviamente, você tem que ver para onde você vai fornecer esse produto, mas o próprio trem poderia ser utilizado para levar esse produto para um mercado consumidor próximo, tá? Eu montei aqui com algumas informações, eu vou tentar colocar todas as fontes de onde eu tirei as informações na descrição, tá? Como vocês me conhecem, né? Eu tento sempre citar o máximo de fontes possíveis para que vocês interessados possam ir lá e consultar. Mas numa dessas fontes aparece uma tabela, uma espécie de tabela com informações sobre a envergadura, o grau, a metragem, né, a velocidade que você conseguiria em determinadas épocas, pensando desde o momento que você tinha carruagem até o Concorde, tá? Então são 5 elementos que vão vir desde o começo da Revolução Industrial até praticamente os anos 2000, tá? Então, começamos com a carruagem, que tinha uma capacidade, uma velocidade de, em média, 16 km por hora, tá? Então, lá no começo da Revolução Industrial, quando você está falando ainda dos primeiros passos, de você juntar os produtos, de você levar, você está falando de 16 km por hora. A locomotiva a vapor consegue alcançar, na média, 100 km por hora, certo? Então já é um salto gigantesco se você parar para pensar no abastecimento e no escoamento da sua produção, quando você está falando que você usa um transporte
que multiplica, grosso modo, quase 5, 6 vezes a velocidade, né, que você precisa. Daí nós vamos ter o avião a propulsão, que vai de 480 a 640 km por hora. Ou seja, já estamos falando mais aproximadamente, claro, existe variação, mas de maneira simplória estamos falando em próximo a 6 vezes, de 4 a 6 vezes o que a locomotiva conseguia fazer, lembrando que a capacidade de transporte, a capacidade de abastecimento desses aviões tendiam a ser maior que uma série de locomotivas, tá? A próxima invenção vai ser o avião a jato, que vai ter uma velocidade de 800 a 1.100 km por hora. Então saímos de 16 km por hora para 1.100 km por hora. Tá? E por último, o Concorde, que pula para uma capacidade, para uma velocidade percorrendo as distâncias de 2.652 km por hora. Então, quando falamos nisso, claro que nós estamos usando pontos de uma linha que você pode esmiuçar muito melhor, mas você está falando de um avanço significativo no transporte de mercadorias e, portanto, você obviamente está falando no aumento de produção, que é exatamente o que vai aparecer aqui, né, na nossa tela, com alguns gráficos que eu consegui. Por exemplo, um gráfico importante para a gente entender de comércio exterior da Grã-Bretanha. Tá? Vai aparecer aqui ao lado. Nós vamos ter uma expansão considerável. Tá? Esse gráfico de comércio exterior da Inglaterra, da Grã-Bretanha, está percorrendo de 1.700 a 1.800. O que nos interessa é por meados aqui de 1745. Porque a partir daí você vê um crescimento substancial que vai se expandir. Esse crescimento, a curva de crescimento vai estar mostrando uma expansão vigorosa de 1750 a 1800, tá? Então, se a gente fosse comparar de 1700 a 1750 e depois de 1750 a 1800, você vai perceber que de 1750 a 800, o nível, a expansão, o vigor de expansão do comércio internacional inglês é muito maior, tá? Temos outro gráfico, né, importante também, que atende àquela questão das jazidas. Eu cheguei a usar isto, claro que é um consumo estimado, não é só da Inglaterra é País de Gales, e é estimado especialmente porque vai lá para o século XVI, certo? 1550. Então, o que a gente tem que pensar? Meados do 16 até meados do 19. A gente tem que pensar que nem sempre as fontes registraram de maneira muito precisa isso. Mas de maneira estimada, a gente pode perceber o seguinte: olha a queda do consumo de madeira e o aumento significativo e constante do uso de carvão mineral pela Inglaterra e pelo País de Gales. Então, nós vamos ter um consumo que é estável ou com pequenas variações, tende a ser estável de madeira entre 1550 e 1800, enquanto o consumo de carvão mineral vai ter um salto significativo, né? Vai ter um consumo crescente constante de 1550 até 1850, certo? Considerando que vamos ter aqui por volta de 1750 a Revolução Industrial, então nós temos uma noção de que o consumo de carvão foi um fenômeno importante para a expansão da indústria britânica.
Vamos apresentar, para vocês terem uma ideia da importância, da dimensão, da envergadura das ferrovias, nós vamos apresentar aqui ao lado um mapa de 1840, tá? Mostrando que vamos ter, em 1840, uma malha ferroviária que está concentrada em regiões muito específicas, em maior quantidade, sem dúvida alguma, na Inglaterra, certo? O que vai acontecer para um segundo mapa da Europa em 1880, que é o que está aparecendo aqui ao lado, é, digamos, um crescimento exponencial, um surto de crescimento de ferrovias pela Europa inteira, certo? Então, sem dúvida alguma, todos esses elementos que nós tratamos, né, aqui vão ser importantes para a gente pensar no crescimento, no aprofundamento da Revolução Industrial. A mão de obra, ela vai sofrer, vou tentar colocar imagens aqui sobre a situação, as condições de vida que esses trabalhadores vão passar durante a Revolução Industrial. Nós já sabemos que eles serão extremamente explorados. Você tinha uma abordagem muito severa em relação aos trabalhadores, descontando por qualquer coisa, dando multas e fazendo descontos no salário que eles tinham, que eram salários baixíssimos. Esse grau de exploração, ele vai acabar levando a uma organização dos trabalhadores e uma luta para melhorar as condições de vida, as condições de trabalho, levando ao surgimento de sindicatos, associações de auxílio mútuo e o que vai ser um prenúncio dos partidos políticos ligados que representassem esses trabalhadores, certo? É sempre bom lembrar a percepção dos trabalhadores vai variar. No começo era quase um ódio às máquinas, como se o problema fosse as máquinas e não o sistema, e com o tempo as análises, como nós já sabemos, vão surgir teóricos que vão adotar o ponto de vista dessa camada explorada e vão encontrar o problema não nas máquinas, mas no sistema, propondo sistemas alternativos, como nós já discutimos em sala de aula, certo? Então, é sempre bom lembrar que nós vamos ter, por exemplo, o movimento ludista ou ludita, certo? Como aparece em alguns lugares, ligado à quebra de máquinas, né? Porque um dos artífices, um dos líderes primeiro foi o Ned Ludd, tá? Depois você vai ter uma análise mais detida, identificando no funcionamento do sistema capitalista um favorecimento para a multiplicação do capital, o que seria feito em parte com salários baixos que eram pagos pelos patrões aos empregados, tá? Isso vai nos permitir chegar em outros momentos às doutrinas sociais que vão surgir. Nós vamos explorar isso ainda, tem no canal vídeos específicos sobre isso. Essa situação vai gerar esse grau de industrialização, essa aceleração, esse enriquecimento devido à industrialização, vai gerar novas ondas dentro da industrialização, que são novas revoluções industriais. Então, você vai ter uma segunda revolução industrial, por volta de metade do século XIX, né? E já vai aparecer novos elementos que dão um ganho de potencial às máquinas, novas fontes de energia, transformando essas máquinas que cresceram em complexidade, ou seja, você já está falando de um grau de conhecimento técnico que era inédito lá para o século XVIII e século XIX, mas você está pensando, né, no começo do século XIX, eu quis dizer, você está pensando em todo um conjunto de atividades como a engenharia, como a administração, que nasce para tentar organizar esse sistema industrial de tal forma que você tenha um ganho cada vez maior
uma produção cada vez maior e elimine os problemas que essa industrialização tem para se assentar, certo? Então, espero ter ajudado vocês. Em breve, novos vídeos para vocês. Tudo de bom para vocês. Até mais. Tchau, tchau.